De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira. Vinho verde de alta qualidade. Apoia-nos também a To Be On, Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. A Laserprint é também um dos nossos apoios. Sabe mais em www.laserprint.pt. E a grande novidade é a gravação deste vídeo, que agora tem o apoio da AVK. E por último, estamos a gravar na maravilhosa Fábrica Coffee Roasters do Porto, Rua José Falcão. Visite-nos ou sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. Aproveito para te pedir, se nos segues no YouTube, subscreve o nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Costas para a Plateia. Contamos hoje com a presença de João Basílio, fisioterapeuta e fundador da PhysioGo. João, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. És um meu salvador já há muitos anos e é um gosto ter-te aqui connosco aqui nesta manhã. Também é importante aqui dizer aqui aos nossos ouvintes que estamos a gravar aqui na fábrica Coffee Roasters do Porto e está em pleno funcionamento, portanto podem acontecer coisas como acabou de acontecer, não é? Portanto esperemos que não passe aqui ninguém à frente da câmara, mas os barulhos e o ruído, toda a dinâmica da fábrica. João, bem-vindo. Muito obrigado aqui por estares aqui connosco. Vamos ter aqui uma conversa muito interessante sobre a fisioterapia e sobre o teu percurso, e gostava que começasses por te apresentar aqui aos nossos ouvintes. Antes de mais, obrigado pelo convite. Logo a seguir ao Natal é uma honra estar aqui contigo a ajudar a contribuir com este podcast. Tem sido um gosto de andar a ver os episódios e pronto, estar dentro de um deles é um bocadinho estranho, mas muito obrigado. É uma experiência diferente, não é? Estás habituado a estar ali atrás da Marquesa a tratar os teus pacientes, aqui é sempre diferente, mas é uma experiência que nos enriquece, não é? E que nos faz crescer também. Sim, é sempre um prazer. Ora bem, quem é que eu sou? Sou João Basílio Macedo, sou fisioterapeuta, osteopata, postrólogo, sou daqui do Porto. Aliás, nasci aqui no Porto, agora estou a viver na Maia, a trabalhar na Maia, que tem a minha clínica que é a PhysioGo. E pronto, basicamente desde 2016 que comecei a trabalhar também além da PhysioGo. Não, 2015 com uma empresa suíça que é o Windcare. Aliás, antes disso com uma empresa e agora que estou com a Windcare. E pronto, tenho andado a fazer prestações de serviços de fisioterapia e de formação a nível internacional também, além de estar com a PhysioGo. E pronto. E porquê fisioterapia, João? Ora bem, fisioterapia apareceu um bocado por sorte, porque eu estava, quando eu tinha 18 anos fui para a engenharia informática, um bocado por influência, sei lá, os meus pais. O meu pai é engenheiro civil, mas trabalha dentro da área da engenharia informática, e eu, tudo o que fazia na minha vida era matemática, resolver problemas, e achava muito giro isso. Tudo o resto que eu tinha na escola não eram coisas que me atraíam propriamente, apesar de gostar da parte de biologia, etc. Não era uma cena que eu via na minha vida, a saúde, e então pronto, acabei por ir para a engenharia. O problema é que ao fim de 3 meses, quando dei por ela, não era, aliás, um mês, não te preenchia, ao fim de um é? mês não me estava a preencher, ao fim de mais 2 foi quando tive coragem de dizer aos meus pais: não é bem isto que eu quero para a minha vida, por isso vou ter que abandonar. E como não queria ficar sem nada para fazer durante esse ano, acabei por meter-me num curso de massagem no Instituto Português de Naturologia, que ainda estive lá durante 10 meses. Terminei esse curso, tinha gostado do que tinha aprendido, mas percebi que era uma coisa muito básica, mas continuava sem ter bem uma coisa que queria fazer da minha vida. Mas como tinha gostado daquilo, decidi, se calhar dar continuidade àquilo que eu tive a aprender aqui podia ser giro, e a fisioterapia era onde poderia desenvolver mais o conhecimento que tive a adquirir durante este ano aqui. Entrei para a Fisio, estive lá durante os 4 anitos, depois disso ainda fiz mais umas formações, mas pronto, basicamente entrei para a fisioterapia meramente por sorte, porque acabou por ser uma coisa que eu efetivamente passei a gostar muito e que agora que é a minha vida, e não diria que
será a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida, porque nunca sabemos exatamente qual é essa coisa, a não ser que tínhamos uma vocação fortíssima na juventude, mas é uma coisa que me preenche bastante neste momento, portanto, pronto, foi uma sorte brutal vir parar isto. Não tinhas aquele sonho, né? Como aquelas crianças com 6 anos já sabem que querem ser médicas ou afins, não é? E mesmo fisio, normalmente as pessoas começam pela via de, ou porque tiveram uma lesão e tiveram que fazer fisioterapia, ou porque estiveram dentro do desporto e conheceram fisioterapia como consequência disso, ou porque o avô tinha que ir à fisioterapia, acompanharam, viram o processo e gostaram daquilo, como muitos dos netos e filhos que me vão aparecendo na Fisiogo também. Mas a minha história enquadra-se num regime completamente diferente de todos os meus colegas de uma forma geral, exatamente por ter ido lá parar por sorte. Mas achas que isso também faz-te um fisioterapeuta diferente? Tu tens tido muito sucesso aqui ao longo da tua carreira. Achas que o facto de não teres sido encaminhado ou de não teres como uma obrigação ir para a fisioterapia, achas que isso também faz-te um fisioterapeuta diferente? Acho que não necessariamente por isso, mas isso também contribui um bocado, mas mais até pela origem, no sentido de, como eu estava em engenharia e tenho mente de engenheiro em termos de resolução de problemas, a área que eu acabei por optar por escolher dentro da fisioterapia, que é musculoesquelética, abrange muito a parte da biomecânica e a forma como o corpo se mexe, e foi claramente uma disciplina, uma área da fisioterapia que durante a formação eu tinha uma vantagem muito grande em relação aos meus colegas, porque por forma quem vai para a fisioterapia, biomecânica, matemática, física, não são coisas que encaixam muito bem ao ponto das pessoas estarem 2, 3 anos a passar, ou melhor, a chumbar a cadeiras que têm que repetir constantemente por não terem as aptidões cognitivas para essas disciplinas, porque estão mais viradas para a biologia. E eu gostava da parte de biologia, mas não era o meu forte, mas a parte das matemáticas já era. E então, as disciplinas dessa área dentro do curso, eu safei-me lindamente nelas, ao ponto de ajudar até aqui entre nós, ajudar colegas a passar a disciplina, a fazer os exames deles. Porque... Espero que não haja aqui nenhum professor agora a ouvir isto. Não, ninguém está a ouvir. Precisamente por causa disso, porque eu conseguia ter uma capacidade de visão tridimensional da forma do corpo humano se mexer, que depois me ajudou muito na parte de desenvolvimento das aptidões que tenho hoje para a minha área específica da fisioterapia. Portanto, por aí acho que deu-me uma vantagem bastante gira. Isso é interessante, porque como já nos conhecemos há uns anos valentes. E quando digo algum problema que tinha, tu ias sempre não ao sítio onde doía, mas à origem. Exato. E é interessante porque provavelmente há muita gente que não tem essa visão geral e acaba por tratar o problema não, acaba por tratar a dor, mas não trata do problema. Eu acho que aí nem é propriamente por essa minha vertente, acho que tem mesmo a ver com a parte de formação pós-licenciatura, porque dentro da fisioterapia base, de uma forma geral, tudo que é uma lesão, uma dor, eles dão-nos a metodologia de abordagem localizada. Portanto, se eu tenho uma disfunção no ombro, é um ombro que eu vou ter que tratar e todas as técnicas estão dirigidas para o ombro. Só que um ombro pode estar ligado a uma cervical, porque está muscularmente ligado a uma cervical. Vai estar ligado a uma torácica. Se eu tiver uma alteração na postura da torácica, também vou estar a influenciar diretamente a escápula sobre o ombro, então o ombro também vai estar em disfunção. Portanto, se eu tratar só o ombro, de uma forma localizada, como nos ensinam na base da fisioterapia, se calhar não vou estar a ir à origem real do problema, porque o problema pode estar na torácica e não no ombro, então não vou conseguir influenciar aquele ombro por muito que eu queira. Ou então pode até ter uma correlação com, sei lá, a formação que eu fiz em posturologia em 2018, 19. Basicamente dá-nos a ferramenta para avaliar zonas do corpo que podem estar a influenciar indiretamente uma estrutura. Portanto, por exemplo, vou dar um exemplo assim crasso de um caso que me apareceu na Fisiogo. Um paciente que andava com um problema a nível do joelho, já tinha feito fisioterapia, osteopatia, acupuntura, cirurgia, tinha feito umas palmilhas corretivas porque ele era podologista e tinha muito conhecimento na área. Nada, não modificava nada, o joelho estava sempre mal, sempre com disfunção. Chegou-se ao ponto de fazer a avaliação posturológica, que basicamente tem como objetivo tentar perceber se olhos, boca ou pés estão a influenciar alguma coisa. Porquê? Porque são as 3 zonas do corpo que têm mais terminações nervosas em termos de informação de posição no espaço. E então essas 3 zonas do corpo podem influenciar brutalmente outras regiões do corpo. Então, no caso deste paciente, ele tinha dor no joelho, não havia nada no joelho, mas tudo se fazia para o joelho. Nos testes que eu fiz com ele, basicamente cheguei à conclusão que os olhos dele, apesar de olharem perfeitamente para a frente, terem uma correção até com óculos por causa de miopia e estigmatismo, já ter feito cirurgia prévia, mas ocularmente estavam a olhar bem e estavam bem focados e conseguiam fazer tudo. No entanto, neurologicamente aqueles olhos eram estrábicos. O que é que isto quer dizer? A luz podia estar perfeita, ou melhor, os olhos podiam estar perfeitos a olhar para a frente, no entanto a percepção da luz era completamente errada. O que é que isto quer dizer? Apesar de estar a dar de frente, na realidade estava a dar aqui.
Ou seja, lateral. a percepção de informação de luz dele era em baixo e ao lado. Então o que é que acontece? O meu corpo vem todo para aqui. Se eu estou aqui, estou em cima do meu joelho, então vou estar a sobrecarregá-lo continuamente. Por muito que eu atue naquele joelho, ele vai estar sempre em sobrecarga, então não serve nada. O que é que se faz? Manda-se para um bom optometrista que consiga fazer lentes prismáticas para correção e orientação da luz para o sítio correto e de repente, magicamente, instantaneamente a dor do joelho desaparece. Portanto, isto mostra exatamente isso, que é o nosso corpo, apesar de poder haver disfunções associadas a um local, não tem que ser necessariamente aquele local em disfunção. Pode ser um joelho a sofrer simplesmente porque os olhos não estão a receber a luz como deve ser. Brilhante. Basicamente, quase tu acabaste de me responder à pergunta que eu te ia fazer, assim, que é a importância da fisioterapia. Acho que sei lá, eu acho que a fisioterapia neste momento em Portugal é vista como, sobretudo pela forma como é praticada em Portugal, é muito vista como uma profissão de saúde secundária. Porque na realidade a maioria da fisioterapia prestada em Portugal é feita dentro do regime de 4, 5, 6 pacientes por hora. Então os médicos, maioritariamente, quando tem um paciente que precisa de fisioterapia, dizem não vai fazer porque aquilo não vai servir para nada. E realmente têm razão, porque se for prestado dentro do regime convencional não vai servir para nada. Então, é a pasada, não é? mais vale estar em casa, está feito. Uma pessoa até se for ao YouTube procurar vídeos sobre como resolver o problema, se calhar vai ser mais eficiente do que se recorrer a esse tipo de fisioterapia. Em que é que a fisioterapia é importante como complemento de todas as outras profissões de saúde? Porque acho que em Portugal começa a haver um bocadinho... Agora já começa a modificar um bocadinho o regime de ligação entre as profissões de saúde, mas continua a haver muita coisa de cada um dos profissionais de saúde é que percebe e é ele que vai resolver tudo, mas não devia é haver assim uma funciona. multidisciplinaridade, Tem não é? que haver, deveria haver e felizmente está a começar a modificar um bocadinho isso, mas ainda continua a ser muito pouquinho. Mas pronto, a fisioterapia encaixa-se dentro dessa roda dentada da saúde e acho que cada vez mais com um papel mais ativo, que é bom. E em que aspectos é que pode ajudar as pessoas? Tanto na parte de reabilitação, portanto, sei lá, tive um acidente de carro, parti as minhas 2 pernas e vou ter que recuperar a função motora das minhas pernas depois de uma eventual cirurgia, então tenho que fazer a reabilitação através da fisioterapia. Tem várias áreas de ação, desde a neurologia à cardiorrespiratória, à musculoesquelética, que é a situação prévia que estávamos a falar, dermatofuncional, que é dentro da área da estética, portanto, estética dentro de saúde, portanto, pode ser, sei lá, linfedema a nível de membros inferiores, pode ser um pós-cirúrgico plástico, o que for. Tem a parte pediátrica, tem a parte hospitalar, desde unidade de queimados a pacientes oncológicos, tem imensas áreas diferentes, portanto, a fisioterapia pode ajudar nessas áreas todas e muitas das pessoas nem sequer sabem que existem essas áreas de ação dentro da profissão. Depois pode ajudar também na parte de prevenção de problemas de saúde, portanto, sei lá, se eu tiver uma dor que me começa a aparecer e começa-me a limitar um bocadinho, eu posso fazer fisioterapia com o objetivo de tentar evitar que aquela coisa se transforme numa coisa mais crónica, portanto, numa ação preventiva, e às vezes mesmo que não haja uma dor nenhuma, uma pessoa pode estar simplesmente... sei lá, está a trabalhar, está a fazer desporto, está a sobrecarregar um bocadinho o corpo, pode ter stress simplesmente por causa do dia-a-dia e então isso vai começar como manutenção, não é? Basicamente, portanto, nesse aspecto também pode ajudar bastante. Aliás, os esportistas, aliás, eu quando, já sabes, Sim, naquela fase em que estava, desportiva, estava numa fase desportiva e era todos os sábados, mesmo quando não tinha lesões, era prevenção. Havia ou não lesão, estava só a fazer isso exatamente para descarregar o corpo, para não se chegar ao ponto de lesão, ok? Depois outra coisa, que acho que os fisioterapeutas, sobretudo a título privado, têm começado a ter um papel mais ativo é na educação do paciente. Portanto, há muitas coisas que uma pessoa pode fazer em casa para evitar chegar ao ponto de lesão. Portanto, é uma prevenção educativa e não intervencionista, a nível de mão, por exemplo, mas simplesmente dar ferramentas para a pessoa, sei lá, desde explicar alongamentos específicos, a ergonomia no computador, sei lá, aconselhamento a nível de sono, sei lá, tudo aquilo que nós possamos fazer por forma a que o corpo não chegue a uma sobrecarga que leva à lesão. Então aí a fisioterapia deixa de fazer sentido como intervenção, mas mais como prevenção na educação de saúde. Muito bom. Porque acaba por haver, eu acho que a fisioterapia em Portugal tem um problema grave, que é, está construída, provavelmente se calhar 90%, não os profissionais como tu, ou como o Bruno, que também me acompanhou durante muito tempo, e agora o João, que é um fisioterapeuta lá em Lisboa. Mas é aquela coisa do chega-se, a massagenzinha, depois o frio, a parte do ultrassom ou
Ou do do TNS, laser, ou do sim. laser, ou coisa do género. E depois o gelo, e uma pessoa vai e quer tenha uma dor no joelho, como no dedo ou como no ombro, e o tratamento é sempre o mesmo. E lá Sim. está. O terapeuta está connosco 10 minutos, nós contarmos Se o tempo tanto. útil, sim. Se contarmos o tanto. tempo útil da hora inteira. Eu acho que isso acaba por também dar um mau nome à fisioterapia, porque as pessoas vão, fazem 15 sessões, ficam iguais, não é? E depois vão outra vez ao ortopedista e o ortopedista, mas vai ter que fazer mais 15 sessões. E faz mais 15 sessões, e depois o que acabou por curá-las foi o tempo. É o que eu digo normalmente às E não pessoas. propriamente o terapeuta. Enquanto, por exemplo, contigo, uma grande diferença que se nota é que, obviamente, que depois isto depende da gravidade do caso, mas coisas simples, uma sessão, 2 sessões. Tu próprio dizes, se não forem 2 sessões, estás a fazer um mau trabalho, não é? Sim. Sei lá, eu trabalhei dentro desse mundo, porque pronto, começar a título privado em Portugal não é propriamente fácil. E então uma das formas que eu tive de angariar dinheiro para ter o meu próprio negócio foi trabalhar na fisioterapia, trabalhar para o trem. E na altura em que eu terminei a licenciatura, o tipo de fisioterapia que eu presto na Fisiogo não era uma coisa muito comum em Portugal, havia poucos sítios a fazê-lo. Eu cheguei inclusive a oferecer-me gratuitamente para trabalhar em alguns como estágio e não me aceitaram porque já havia muita procura para esse tipo de acompanhamento. Então a única forma que eu tive foi trabalhar em clínicas dessas, convencionadas, em que são os tais 4 a 6 pacientes, tempo útil real que eu tinha com os pacientes era média 4 a 5 minutos, portanto o tempo de tocar no paciente, que acaba por ser a parte mais importante, o resto era tudo ligar máquinas e siga para a frente porque tem que tratar mais 4 a 6 pessoas, portanto eu era gestor de tempo, não propriamente fisioterapeuta. Também é muito ingrato para quem está a trabalhar, Para não é? quem Para quem gosta gosta. da profissão e quer realmente estar a ajudar as pessoas é altamente ingrato. Portanto, a única forma que eu tinha de lidar com aquilo, que é o que muitos colegas dizem, é chegas lá, desligas o chip. Está feito. Não estás aqui a ajudar ninguém, não estás aqui a tratar ninguém, estás simplesmente a cumprir uma função. Estás aqui a fazer, a seguir a prescrição do médico e pronto. Portanto, pode ter resultados, pode não ter. Honestamente, baseado nos resultados que eu via com as técnicas que nós aplicávamos, não havia resultados nenhum. Era como estavas a dizer, o tempo é que acaba por ser a solução. Claro que há um estímulo, seja eletrofísico ou Para o corpo químico. agir naquele local, não é? Portanto, o corpo vai estar a ser estimulado, mas é uma estimulação praticamente insignificante. Tanto que, por exemplo, o TNS, a tal eletroestimulação à superfície, tem como objetivo maioritariamente criar uma analgesia local superficial. Portanto, se eu tenho uma disfunção motora interna ou biomecânica, uma alteração de posição de alguma coisa, claro que não é tão linear com isso, uma coisa não está fora do sítio, a não ser que seja uma luxação. Mas pode haver pequenos desarranjos biomecânicos numa articulação que estão a levar à disfunção. Portanto, se eu meto um TNS simplesmente para estar ali a dar um estímulo de analgesia, o problema vai continuar lá na mesma. E então muitas das técnicas dentro deste regime de fisioterapia são para disfarçar a sintomatologia, tal como uma pastilha. Pois. A nossa medicina, infelizmente, em Portugal, tudo o que seja saúde está muito intervencionista e não prevencionista. Portanto, vai ser sempre tentar dar ali um quick fix para a pessoa para ver se aquilo funciona ou não funciona, mas pronto, pelo menos damos uma solução para a pessoa e a pessoa nem sequer sabe o que é que está a ser dado, portanto vai acreditar que isto vai funcionar. E aí entra o placebo, que também pode ser contributo para a solução da pessoa. Agora, se formos a ver a literatura que existe sobre a eficiência efetiva dessas técnicas, não existe quase nada. Existem alguns artigos que dizem que há umas modificações, mas reais em termos de resolução do problema não existe. Portanto, a realidade dentro desse mundo, que foi aquela que eu tive, era que os meus pacientes vinham ter comigo em média 45 vezes. Na Fisiogo, o ano passado foi 2.7, portanto 2.7 para 45 vai uma diferença muito significativa. E isto é ridículo no sentido de que SNS está a pagar isso, seguradoras estão a pagar isso e há soluções que, mesmo que a sessão seja mais barata, são muito menos sessões. Portanto, o total gasto pela solução da pessoa vai ser sempre inferior se prestar um serviço em condições. E isso podia ser perfeitamente feito em todo lado, porque existem, felizmente em Portugal, condições formativas, porque em Portugal, neste momento, eu lido com fisioterapeutas do mundo inteiro e acredito que nós tenhamos, tanto em Portugal como em Espanha, provavelmente os melhores fisioterapeutas a nível mundial e mais instruídos. No entanto, o serviço que nós prestamos não corresponde à nossa capacidade de dar resposta, simplesmente porque há uma roda montada que é difícil de que é desviciar. muito não é? difícil de desviciar. Portanto, Pois, eu é daquilo que eu vou conhecendo, e se não fosse o vosso trabalho individual, o teu, volto a dizer o do Bruno, que faz um trabalho incrível ali na zona centro, o Bruno Ribeiro da Clayzone, e eu dizia 2 ou 3 fisioterapeutas na zona de Lisboa onde tentam de facto praticar algo diferente. Um deles é o João, que me acompanha na clínica Lambert, que mesmo estando dentro dessa roda dentada, que ele tenta sair da boxe e faz de facto um trabalho diferenciado, mas é muito complicado.
E eu acho que acaba por dar um mau nome depois à parte da Sim. fisioterapia, não é? Porque depois são os fisioterapeutas, eu andei na fisioterapia e não me resolveu nada. Pois, Não tinha como resolver, portanto, claro, depois acaba por criar um bocadinho isso. e vamos agora entrar aqui um bocadinho na Tecar Terapia. Fala-nos aqui um bocadinho do conceito e aqui das vantagens. Ora bem, Tecar Terapia... Até porque foste pioneiro aqui em Portugal, não é? Um dos... Sim, fui dos primeiros. Já havia algumas pessoas a trabalhar bastante antes de mim, mas ainda não era um conceito conhecido cá em Portugal. Aliás, começou-se a falar mais da tecnologia cá em Portugal em 2014. E eu acabei por entrar nessa altura. Aliás, até 2014 eu nem fazia ideia que a Tecar Terapia existia. E a Tecar Terapia vem de quê? Tecar é transferência de energia capacitiva e resistiva. E foi uma marca que se criou, que era a Tecar, que foi uma das principais responsáveis pela divulgação da tecnologia a nível mundial, maioritariamente em Itália na altura. E então o conceito de Tecar Terapia passou a ser o tratamento com uma máquina de Tecar. E então em Itália as clínicas que tinham uma máquina de Tecar prestavam serviço de Tecar Terapia. Agora o que é Tecar Terapia em si? É um tratamento de terapia manual associado a uma tecnologia, e essa tecnologia basicamente permite estar a tratar a pessoa ao mesmo tempo que temos um estímulo eletromagnético dado ao corpo. E esse eletromagnetismo dado pela máquina, o que é que permite fazer? Permite pegar nos íons e, dependendo do tipo de elétrodo e da estimulação, da quantidade de corrente que tivermos a dar, conseguimos fazer com que os íons comecem-se a mobilizar 447 mil vezes por segundo, que vai fazer com que o metabolismo celular aumente de uma forma drástica e, como consequência disso, o nosso corpo vai ter que dar uma resposta local para essa hiperestimulação a nível celular. Então, como é que responde? Aporta oxigênio e nutrientes através de vasodilatação para a região. Isto aqui o que é que vai fazer? Com que os processos regenerativos teciduais sejam multiplicados drasticamente. Portanto, eu consigo fazer uma recuperação de um estrago, de uma lesão, de uma forma muito mais rápida do que aquilo que é humanamente possível, porque vou ter uma ajuda eletrofísica associada ao estímulo da terapia manual já. Portanto, a mão tem como objetivo incutir uma modificação dessa já, além do estímulo biomecânico que estamos a dar para modificar a estrutura, também temos que criar umas mudanças físicas e químicas do corpo associadas. Esta tecnologia vai fazer com que isso aconteça ao nível fisiológico, ao mesmo tempo que vai dar estímulo mecânico. Portanto, basicamente consigo fazer com que as coisas se desenvolvam de uma forma mais rápida. É uma ferramenta muito útil, mas a maioria das pessoas que trabalha com ela e começa a trabalhar com ela, começa a recorrer aquilo para todos os casos e para todos os problemas, como todas as ferramentas que nos dão, que são uma novidade. Só que eu posso dizer que neste momento, sei lá, 30%, 40% dos casos que eu tenho na PhysioGo recorro à tecnologia, nos outros não, porque, apesar de ser muito eficiente, trabalhamos com eletro, trabalhamos com creme, trabalhamos com muito estímulo e temperatura também, produzida pelo próprio corpo, que a máquina faz com que o corpo aqueça. É? Portanto, a combinação dessas três coisas vai-nos tirar muita sensibilidade. Então há casos que eu preciso de estar a sentir o que é que se está a passar com o corpo e fazer os meus testes e não consigo fazer se tiver aquilo pelo meio. Portanto, vou estar a perder muita informação. Portanto, se não for um caso que me procurou especificamente para aquilo ou que tenha um benefício, não é? sim. Depois também acaba por ter essa parte, que é eu consigo fazer tratamento não só para a lesão, mas também para a prevenção. Portanto, se eu tiver o corpo devidamente oxigenado e devidamente relaxado, então a probabilidade de ele vir a desenvolver uma lesão também vai ser menor. Tanto que eu cheguei a fazer até trabalho com uma empresa, foi um período muito curto, mas era com uma empresa espanhola que dava assistência a jogadores de primeira divisão espanhola de futebol. Então o serviço em que consistia? Nós íamos à casa dos jogadores 1 a 2 vezes ao dia e fazíamos tratamento com eles de prevenção, que não é propriamente prevenção, porque prevenção real tem que envolver a parte de exercício, mas pronto, fisiologicamente o corpo estava menos apto à lesão. Então 2, 3 vezes por dia estávamos em casa dos jogadores a tratá-los simplesmente para isso, e nisso aí também ajuda bastante. Depois, para quem trabalha nessa área, dentro da área da dermatofuncional, como estamos a brincar com a parte da fisiologia e temperaturas, conseguimos estar a ajudar também com a parte da fisioterapia estética. Pronto, acho que são assim as principais. Importante, como estamos a relaxar o corpo, automaticamente parte química do corpo em termos de relaxamento também vai ficar mais ativa. Consequências disso, melhorias na qualidade de sono e de gestão de stress também. Portanto, uma das coisas que eu faço com atletas a nível internacional é um tratamento que basicamente tem como objetivo combater jet lag. Portanto, fisiologicamente o nosso corpo, se tivermos 8 horas de fuso horário, por exemplo, vai demorar 8 dias a equilibrar-se.
Portanto, se eu fizer um tratamento dirigido para isso, eu consigo passar de 8 dias para 1 ou 2 dias. Ou seja, se sou um gajo que vem dos Estados Unidos para competir na Europa, vou ter 5 ou 6 horas de fuso. Em vez de estar 5 ou 6 dias a recuperar, vou recuperar num ou 2 dias. Ou seja, o tempo de treino em condições fisiológicas normais vai ser muito maior do que se não tivesse passado por esse processo. Portanto, eu vou estar em pico de forma para que quando chegar à altura da competição, e é uma coisa muito comum, há muitos atletas que me relatam, olha, eu tive que ir para o Japão, não consegui recuperar jet lag, então a minha prova foi altamente perturbada exatamente porque o meu corpo não estava a reagir como eu queria. Então, de repente, se nós conseguirmos dar uma solução para tirar isso desse problema da vida deles, então, em termos de performance desportiva, também ficam muito, muito melhores. E também já cheguei a fazer trabalho disso com CEOs de empresas grandes que chegam aqui a Portugal, vieram trabalhar fora, têm que estar no topo da performance cognitiva deles, então vêm e fazem tratamento, pronto, está feito. Muito bom. A tecnologia já está muito disseminada pelo mundo ou ainda continua a ser limitada? Ainda pouco. Neste momento, onde é que está mais? Itália, Espanha, França, Portugal muito pouquito, Estados Unidos está agora a começar a nascer, a Coreia do Sul está muito forte dentro da área da parte estética, maioritariamente, tem uma super clínica lá que está a trabalhar com tudo o que seja cirurgias plásticas, rejuvenescimentos vaginais, uma área fortíssima lá pelos vistos. E há muita malta do resto da Ásia que vai à Coreia do Sul exatamente para fazer isso. Fora isso, para já ainda é uma coisa muito pouco divulgada e já existe desde 86. Portanto, mas também é um investimento elevado, não é? Eu lembro-me de falarmos nisso, era um investimento bastante avultado. Neste momento, se uma pessoa quiser investir numa tecnologia assim mais séria em Portugal e a nível mundial, portanto o preço só oscila entre os 25 e os 35 mil. Por isso é que para Portugal também não é normal que não esteja muito divulgado cá. Apesar de já existirem várias pessoas, só que existem muitas a trabalhar com tecnologias bastante mais baratas, porque pronto, estamos num país que não gera capital suficiente para estar a fazer um investimento sério numa tecnologia dessas. Portanto, isso também contribui para o não sucesso da tecnologia cá e a não divulgação da tecnologia cá. Não é fácil de aceder. Vamos agora falar aqui um bocadinho aqui da tua PhysioGo. Como é que foi essa transição de trabalhares sozinho para depois teres a tua própria empresa? Quantos é que vocês já são? Como é que surgiu a PhysioGo? Ora bem, eu já, enquanto estava na licenciatura, sempre tive a cena de que queria eventualmente ter o meu próprio negócio, porque apesar de ainda não ter um contacto muito forte com a profissão, já tinha um bocado a noção de que ia ter sempre que estar, de certa forma, a cumprir ordens de outros para fazer tratamentos que não iriam ser exatamente aqueles que eu ia querer fazer com os pacientes. E então pensei logo, pronto, mais tarde ou mais cedo vou ter que montar o meu negócio. Só que, o que é que aconteceu? Em 2011 eu cheguei à conclusão que foi quando eu terminei a licenciatura, a arranjar a profissão. O trabalho na minha profissão não era propriamente fácil, porque estava na altura da crise assim mais pesada, ao ponto de ter demorado 2 anos a conseguir arranjar o meu primeiro emprego. Entreguei 137 currículos em mão e nada. Recebi 3 respostas, 2 nãos e um sim, que foi 2 anos depois só. Como não queria estar parado, pôs-me a tentar fazer coisas para tentar trabalhar dentro da área. Propus-me para trabalhar, ou melhor, montei um projeto numa farmácia aqui no Porto, mas acabou por correr mal porque assumi o projeto sem mim, às escondidas. Portanto, vim a descobrir através da TVI até que isso tinha acontecido. Que bom. Mas pronto, esse projeto morreu. E entretanto comecei a pensar, se não dá, vou começar a pensar já a montar o meu. Felizmente tive uma ajuda financeira dos meus pais para montar assim o primeiro glimpse de gabinete, que era literalmente uma marquesa e uma parede está feito. Não foi preciso grande investimento para isso, felizmente. E pronto, comecei a atender uma outra pessoa, ia falando com amigos, ia falando com conhecidos que trabalhavam na área, a dizer, olha, estou aqui agora na Maia, também tenho o meu próprio espaço, mas sentia que não tinha minimamente capacidade de estar a ajudar as pessoas simplesmente com a formação básica que eu tinha na licenciatura. E mesmo assim decidi correr o risco e montar aquilo. E aí nasceu a PhysioGo, que foi em janeiro de 2013, está agora a fazer quase 10 anos. Mas pronto, foi uma coisa muito de necessidade e não de querer já fazê-lo naquela altura. Felizmente, passado meia dúzia de meses, portanto isto foi em janeiro de 13, em maio de 13 foi quando consegui arranjar o meu primeiro emprego, dentro da área da fisioterapia. Comecei a trabalhar e de repente estava em 5 ou 6 sítios diferentes a trabalhar, desde o hospital a 2 clínicas diferentes, prestação de serviços ao domicílio na PhysioGo e depois a trabalhar com uma empresa de formação.
Entretanto, no meio disso tudo, a Physiogol acabou por ficar um bocado em plano secundário porque estava-me a dedicar muito às outras coisas e não conseguia fazer com que a Physiogol andasse para a frente. Comecei a perceber essa limitação e passado 2 anos comecei a largar tudo e a ficar exclusivamente com a Physiogol e depois com o trabalho internacional também através da Human Taker e agora da Windcare. E em 2019 foi quando decidi dar o salto seguinte e montar o segundo espaço, que até arranjei um sócio na altura para conseguir fazer essa mudança porque sozinho financeiramente era impossível. E pronto, chegamos a 2020, veio Covid. Que bom. Portanto, este projeto iniciou em maio de 19, passado meia dúzia de meses, teve que fechar temporariamente exatamente por causa disso. Mas exatamente antes do Covid, em janeiro de 2020, foi quando eu decidi, pronto, pá, tenho espaço, tenho as condições, vou falar, vou meter anúncios e vou tentar arranjar pessoas para trabalhar aqui comigo para isto começar a crescer. Neste momento, somos... a equipa toda são 15 pessoas, se não me engano, e são 10 fisioterapeutas. Incrível. Portanto, já foi uma mudança muito grande, que na altura, no espaço anterior, era eu e mais um fisioterapeuta, entretanto tive alguns que entravam e saíam, colegas de faculdade, etc., mas que acabaram por seguir os seus caminhos. E pronto, entretanto passamos para aquele espaço e felizmente as coisas já andaram a evoluir bastante bem. Mas agora foi pós-pandemia que acabou por crescer bastante, não é? E deu aí um salto gigante. Sim, basicamente, quando eu fechei, porque eu não fechei por obrigação, mas por, sei lá, quase que responsabilidade cívica, e muitos dos meus colegas fisioterapeutas alinharam na mesma coisa e também decidiram fechar as clínicas deles. Fechamos e eu fechei numa altura assim bastante chata porque eu tinha acabado de investir em compra de casa imediatamente na semana em que acabei por fechar a clínica, tinha gasto todas as minhas poupanças. Tinha feito bastantes investimentos a nível clínico, eu estava, pronto, normalmente tenho sempre ali um pé de meiazito, mas foi aquele momento de vou livrar-me do pé de meia, investir no futuro todo e de repente, olha, agora vais fechar a clínica durante um tempo indeterminado, portanto foi assim uma fase bastante complicada. Mas o que é que aconteceu? Passado 2 meses reabri. Durante esses 2 meses as pessoas estavam em casa a penar porque estavam a trabalhar no computador no sofá, estavam a não praticar exercício da forma que estavam habituados a praticar ou simplesmente a deixar de praticar exercício quando tinham o hábito de o fazer, então começou a aparecer muita lesão. E as pessoas começaram constantemente a dizer, olha, quando é que abres, quando é que abres, quando é que abres, quando é que abres, e eu finalmente abri e tinha a agenda completamente, estava a rotar mais do que tinha de antes. Pelo acumular, portanto, pronto, acabou por compensar. Isto aqui permitiu o quê? Como eu estava completamente cheio e tinha uma equipa nova a começar comigo também, pronto, vou ter que arranjar trabalho para eles também. Então, apesar da adversidade absurda que foi Covid, a equipa conseguiu crescer com a reabertura do negócio, tanto que a clínica cresceu bastante bem no ano 2020, que foi uma coisa que era completamente impensável quando tive que fechar, porque não sabia durante quanto tempo ia fechar, nem quais iam ser as consequências disso, porque não havia dinheiro a entrar, havia dinheiro a sair todos os meses para manter um negócio aberto e não havia dinheiro de lado. Portanto, estava a ver a vida toda a andar para trás, a pensar, vou ter que fechar aquilo se calhar, quem sabe, se calhar vou ter que começar a trabalhar outra vez dentro daquele regime que eu não gostava durante algum tempo, até vou conseguir voltar a construir isto. Mas pronto, felizmente já as três alinharam-se e a coisa apertou-se bastante bem. É interessante porque as pessoas com quem tenho conversado, nós acabamos sempre, é um assunto que vem sempre à baila, mesmo quando eu não o preparo preventivamente. E acabaram sempre por, no momento em que conversaram comigo, estar num ponto melhor do que eles estavam antes do Covid. E é interessante porque o próprio Covid acabou por refinar uma série de processos e procedimentos que se calhar antes não estavam tão afinados porque nós acabámos por viver naquela rotina. Sim, e de achar que nunca acontece nada de mal, não é? Sim. E acabou por, pelos projetos crescerem ainda mais e é muito interessante. Obrigou-nos a desenrascar-nos, acho eu. Acho que, sei lá, eu tentei fazer algumas modificações na própria empresa, estrutura da empresa, por forma a torná-la mais eficiente durante o período que estive trancado em casa. Outra das coisas que eu já tinha estipulado para mim, pré-Covid, era tenho que abrandar, porque estou a trabalhar imenso, sei lá, eu na altura estava a fazer diria à volta de 50 horas de consultas semanais. É bom, dá dinheiro, mas ao mesmo tempo uma pessoa está-se a arrebentar completamente. E a nossa profissão não é propriamente agradável fisicamente estar a trabalhar 50 horas por semana, mais estar a gerir num negócio, mais tudo. E eu já tinha estipulado para mim, pronto, a partir de 16 de março, que coincidência foi quando decidi fechar a clínica, vais mudar para esta vida e vais trabalhar estas horas. Veio o Covid, de repente assume-se, pronto, se calhar este negócio não vai funcionar sequer.
Quando volto a trabalhar, vamos imaginar que tinha estipulado 50 horas, vou passar para 40, de repente passei para 25, portanto cortei para metade. Abdiquei de metade do meu ordenado, mas ao mesmo tempo tenho mais tempo livre para mim. Vou poder fazer exercício com mais regularidade e com mais calma, sem estar com aquela pressa de que tenho um paciente imediatamente a seguir. Vou conseguir dedicar mais tempo ao negócio, e pensar no negócio e estrutura do negócio, e portanto não vou estar a gerar tanto capital, mas vou ter mais qualidade de vida no meio desta anarquia toda que já estava a ser a minha vida antigamente. Portanto, essa mudança que já estava a caminho veio ainda mais drástica com a vinda do Covid. Portanto, tanto eu como muitos colegas meus também, que tal como estavas a dizer que conheceste muitas pessoas que também reestruturaram, tenho muitos colegas dentro da fisioterapia que também se reestruturaram por forma a dedicar-se mais à vida pessoal e não tanto à profissional, como consequência disso, porque tiveram em casa 2 meses enfiados com filhos ou o que quer que seja e viram, isto aqui é muito mais interessante do que estar ali. Claro que estou a perder por ali, mas estou a ganhar muito mais por aqui, se calhar. Conseguiram equilibrar a vida, não é? É isso. Como é que definirias liderança, João? Aproveitar aqui, é sempre um tema que eu gosto de tocar, aproveitar que estás Sei lá, eu acho à frente que, de uma equipa, como é que fazias essa definição? sei lá, motivar um conjunto de pessoas por forma a conseguir um objetivo comum, talvez. Acho que a definição de liderança mais concreta na minha mente seria isso. E como é que faz a gestão diária da tua equipa? Acabaste com esse tempo que estavas a dizer, ter também tempo para fazer um bocadinho de mentor, não é? Ainda por cima, se tens já alguns colegas e malta nova que vais recebendo, acabas também por conseguir transmitir um pouco muito da tua experiência, não é? Da tua visão. Sim. Esse alinhamento com a tua visão é importante quando fazes o recrutamento. Como é que tem sido essa gestão da tua equipa? Ora bem, a nível de recrutamento, como é que funcionou, ou como é que funciona, que ainda há pouco tempo motivo umas pessoas. Primeiro, pronto, há um grupo grande de fisioterapeutas em Portugal que tem uma página de Facebook que eu só uso mesmo para esse fim, porque aquilo já virou literalmente Facebook, é só para andar à porrada e falar mal uns dos outros. Mas para recrutamento é uma plataforma muito boa, então acabo por colocar lá um anúncio com aquilo que é o pressuposto que eu quero que alguém trabalhe comigo. As pessoas depois vêm para a entrevista e é giro porque de todas as pessoas que eu entrevistei até hoje pelo currículo, só uma é que ficou pelo currículo. Todas as outras foi pela presença. Portanto, até pode ter um currículo brilhante, mas depois falta aquilo que se calhar é o traço mais importante. Não é? Diria que é o mais importante porque as outras coisas acabam por vir como acréscimo e estão no currículo, mas a parte mais importante é a parte empática, porque se eu for um fisioterapeuta que vai ter que estar em ligação direta com uma pessoa e vou estar ali presente com aquela pessoa e não conseguir criar uma relação com aquela pessoa se calhar vai se sentir desconfortável com a minha presença e não volta mais. E então já perdi o potencial terapêutico técnico, simplesmente porque não tenho soft skills para estar com outro ser humano. E conheço muitos colegas que seriam extraordinários físios, mas que lhes falta essa parte, e então acabam por se dedicar mais à parte laboratorial, parte de investigação, porque não conseguem criar essa parte. Portanto, uma das coisas que eu procuro efetivamente numa pessoa que recruto para trabalhar comigo é essa capacidade empática. Depois, formação não tem que ser extraordinária, mas tem que ter uma boa formação pós-licenciatura, porque felizmente cá em Portugal temos acesso a formação inacreditável, porque houve meia dúzia de empresas que criaram, tal como a Clizone, como estavas a falar, existe a Biowiser, existe a Master, existem várias empresas, como a Formaterapia também, que começaram a trazer para cá os melhores formadores de fisioterapia do mundo, então começou a tornar-se fácil ter acesso a essa informação. Portanto, se eu não tenho uma formação minimamente completa para ir trabalhar para o privado, também não vou ter uma resposta boa para dar aos pacientes que me aparecerem. Portanto, não pode ser uma pessoa que eu possa recrutar, porque as pessoas quando vêm ter comigo ou à PhysioGo estão à procura de uma solução imediata, não querem estar a fazer 10 ou 15 tratamentos porque estão a pagar mais do que no outro lado. Portanto, essa parte também acaba por ser importante. E depois ter formação diferenciada, porque como tenho várias áreas, ou há várias valências dentro da fisioterapia, também procurei fisioterapeutas que tivessem formações dentro das várias áreas para conseguir dar resposta aos vários tipos de problemas que nos pudessem aparecer. Apesar do forte da PhysioGo ser a parte da musculoesquelética. Depois, da minha parte, faço questão de lhes dar formação daquilo que são os moldes da PhysioGo, a abordagem com o paciente, o tipo de relação que espero que seja criado, o tipo de tratamento que também estou à espera que seja prestado ao paciente, os objetivos estabelecidos para com os pacientes também. Haver uma comunicação constante entre todos os elementos da equipa para que haja, sei lá, casos que podem passar por mim,
mas que se calhar vai haver um colega que vai Tem um ter input maior diferente, aptidão, um input diferente para dar àquele paciente. Então, uma coisa que fiz agora ainda recentemente, em dezembro, foi reunir a equipa toda por forma a que cada um se apresentasse de forma individual sobre eu sei que vocês sabem quem é que eu sou e o que é que eu faço, mas isto é aquilo que eu faço realmente pelos pacientes e estas são as ferramentas que eu tenho para vos dar a vocês e aos vossos pacientes. Por forma a que houvesse uma comunicação mais sólida entre a equipa toda para que soubessem, ok, perante este paciente se calhar faz mais sentido ir para aquele colega. E então, ou então fazer até uma combinação entre as duas terapias, porque a minha mais a tua se calhar vão fazer com que a recuperação, em vez de serem 5 ou 6 sessões, seja em 2 ou 3. Portanto, a comunicação inter-equipa também tornou-se uma coisa bastante importante lá dentro. Pronto, acho que é isso. Sabe, Brilhante, eu estava a te ouvir e não te quis interromper, mas vi há pouco tempo um estudo onde fizeram um estudo com uma série de pacientes e com a abordagem com a empatia / compaixão. Sim. E de forma analítica, simplesmente. E com a parte empática e compaixão, não só houve uma promoção de saúde em termos genéricos, como em termos de satisfação por parte do cliente. Foi uma diferença abismal. Portanto, faz todo o sentido isso que estavas a dizer. Tem que ser, isso fez-me lembrar também um amigo que me disse que, pronto, agora anda muito o tema da inteligência artificial e é dizer, mais tarde ou mais cedo a fisioterapia vai ser substituída por robôs que conseguem fazer as vossas técnicas. Eu não acredito. Até pode ser muito bom tecnicamente, mas vai haver a falta do toque real humano associado e a parte empática. E um robô não vai conseguir criar a parte empática por muito empático que seja pela sua inteligência artificial, porque sabes que é uma coisa artificial. Nós estamos sempre a falar com um robô, não é? Portanto, temos sempre essa barreira porque aquilo é um robô, não é propriamente uma pessoa. Portanto, duvido que alguma vez, e se calhar posso estar muito enganado, mas duvido que alguma vez uma profissão como a fisioterapia consiga ser substituída meramente por essa componente. É interessante e pronto, nós já somos amigos, vai fazer quase uma década e também começou assim, não é? Era uma relação fisioterapeuta-paciente e evoluiu para uma amizade. Sim. É uma das coisas giras desta profissão também, que acaba por se criar vários amigos em várias áreas e ficar a conhecer pessoas de todo o tipo de mundos diferentes é bastante gratificante também. Como é que tem sido, tu tinhas falado há pouco que era difícil de empreender em Portugal, como é que tem sido essa batalha, esse desafio? Difícil. Sei lá, olha, eu acho que grande parte dos problemas do empreendedorismo em Portugal, a grande parte poderá estar em não haver um incentivo ao empreendedorismo propriamente, ou seja, primeiro, na escola ninguém nos fala nisso. Somos simplesmente formatados para uma tarefa, para uma função, para uma profissão, não para criar um negócio. Isso nem sequer é abordado, nem falado na escola. Pelo menos nos meus tempos não era, acredito que agora seja exatamente igual. Aliás, tenho conversado também com alguns convidados, falamos muito nisso, da parte de literacia financeira, a parte de empreendimento. Que era isso que ia falar também, ia tocar exatamente nesse ponto. Não há literacia financeira, nem sequer há a parte de empreendedorismo. E grande parte dos negócios que até são criados, que eu conheço que falharam por uma questão muito simples, exatamente o que referiste, literacia financeira. Se eu não sei o que é o dinheiro, nem para que é que ele serve, nem como é que ele funciona, nem como transformá-lo em mais, como é que eu posso sequer criar um negócio? Se eu não estou informado sobre IRS, IRC, Segurança Social, quais são os números reais destas coisas todas, se eu não me informei com alguém sobre o assunto, como é que eu posso criar um negócio? Até posso criar, mas se calhar passado um mês, ou 2 meses, ou um ano, vou fechar porque, existem estas despesas e estes impostos, então eu a cobrar este valor que é impraticável para o povo, não consigo gerar capital suficiente para manter este negócio aberto. Então este negócio não tem como funcionar. E então eu já vi imensos negócios a falhar exatamente por haver essa falta de literacia dentro das finanças. Depois, a nível do empreendedorismo em si, não há educação sobre isso e depois também temos a situação de que, até quero empreender, quero criar o meu próprio negócio, mas eu não tenho fácil acesso à informação que me permite criar um negócio. Depois, a informação que existe é muito burocrática, então até posso estar a ler aquilo, até eu que sinto que já estudei, já investi um bocado nessa área, há muitas coisas que estão escritas de forma demasiado técnica para o povo conseguir entender o que é que aquilo é e eu próprio às vezes chego, não faço ideia o que é que estão para aqui a falar, portanto isto não é a minha área, não está nada explícito sobre aquilo que eu preciso saber exatamente, pronto, então se calhar vai haver aqui algumas coisas que eu vou ter que contornar porque não sei exatamente como resolvê-las
nem com quem falar para resolvê-las. Portanto, vou ter que arranjar uma forma de inventar uma estratégia ou então falar com outros colegas para saber como é que isto se há de resolver. Portanto, eu acho que a estrutura, de uma forma geral, para empreender em Portugal não está muito prática exatamente por causa disso, porque a informação que existe é escassa, acho eu, daquilo que eu tenho visto, e depois é pouco perceptível para a maioria das pessoas. Então isso também acaba por ser um bocado uma barreira à criação do próprio negócio, porque se eu não tenho acesso à informação também não vou conseguir criar o meu próprio negócio. Pronto, acaba por ficar um bocadinho nesse stand-by. É um desafio grande. É Nós aqui no nosso podcast temos sempre este objetivo de tentar aprender sempre coisas positivas. Queres deixar aqui alguns conselhos, quer na parte da liderança, quer na parte do empreendedorismo? Ora bem, dentro da parte de liderança, uma das coisas que eu faço questão com a minha equipa, por exemplo, é liderar pelo exemplo, ou seja, tudo aquilo que eu peço à minha equipa são coisas que eu faço e que já fazia antes de lhes pedir a eles sequer. Portanto, nunca vou pedir, olha, tens que fazer isto, e não é uma coisa que eu já o tenha feito ou que ou faças de forma diferente. Portanto, não é? Tem que haver sempre essa componente, senão acho que não faz grande sentido, porque as pessoas não vão ver o exemplo daquele, então se ele não o faz, não tem propriamente como fazer, nem sequer tem o exemplo real de como fazê-lo. Portanto, acho que isso é uma das coisas mais importantes. É uma força poderosa. Depois, se isto é correto ou não, trabalhar sempre mais do que os colegas. Portanto, se eu mostrar que eu estou a trabalhar, então eles, ok, se ele está a dar 10 horas, então pelo menos 8 eu vou ter que dar, porque senão estou a ficar um bocadinho aquém daquilo que ele está a fazer. Depois faço questão de saber aquilo que a equipa tem para dizer, portanto constantemente estar a fazer perguntas sobre feedback. o que é que, exatamente, pedir feedback, seja daquilo que eu estou a fazer, que poderia estar a fazer de uma forma diferente, sobre a própria infraestrutura da empresa ou da clínica está a funcionar desta forma, se calhar havia uma forma diferente ou mais eficiente que podia trabalhar, e portanto constantemente pedir feedback à equipa e mesmo aos pacientes sobre aquilo que faz ou não sentido para isto estar a funcionar. E depois deixar bem claros os objetivos da própria clínica. Portanto, a equipa tem que estar bem a par daquilo que é o objetivo da empresa para que consiga contribuir Identificada com a cultura da empresa, não é? Exatamente. E da parte de empreendedorismo? A nível de Para empreendedorismo, quem quiser empreender, esse desafio titânico. normalmente digo para emigrarem para a Suíça, que é mais fácil. A nível de impostos é muito mais fácil lá. Portanto, os incentivos lá são bons. Se não quiserem fazê-lo, aqui em Portugal, literacia financeira, obrigatório. Portanto, se eu quero montar um negócio e não percebo nada de números e de dinheiro, convém me informar exatamente sobre isso. E se não souber o que fazer ou o que ler, se calhar falar com um contabilista e marcar uma consulta com um contabilista, simplesmente para falar exatamente dessas coisas, para perceber. Pode não ser sobre as finanças pessoais, mas pelo menos das finanças associadas a uma empresa, para saber, ok, se estes vão ser os gastos, então gastos a nível de impostos, etc., porque depois ainda tem os gastos do próprio empresa, do próprio negócio. Mas pelo menos falar com um profissional para tentar perceber. Depois falar com outros profissionais que já têm os seus próprios negócios para tentar pedir-lhes a opinião a eles e dicas a eles sobre como eventualmente criar um negócio. Já tive alguns colegas e amigos a fazer exatamente isso comigo, porque já tens isto montado há 10 anos, eu também quero fazê-lo. E não quero cometer os mesmos erros, não vou acelerar a processo. Tu já os cometeste, portanto diz-me quais é que são para eu tentar não os cometer e quais são os passos corretos para que isto funcione. Depois, ler muito. Tanto sobre a parte de empreendedorismo como sobre a parte das finanças pessoais. Existe felizmente muita coisa interessante escrita já que uma pessoa pode ler, seja escrita por português, seja por malta internacional. Portanto, agora já percebi porque é que faz da Bárbara Barroso ali no off-topic, não é? Exatamente. Imagino para a Bárbara se não estava. Eu por acaso estive lá no Money Lab, já não lembro o nome do evento. Pronto, aquele grande que houve agora em Lisboa. Sim. Estive lá presente. Exatamente nisso. E foi giro porque eu entrei para esse mundo sozinho e desde 2017 e fui lá numa de vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é. E depois cheguei à conclusão, felizmente já estou bastante literado na área porque muito daquilo que foi debatido aqui já estava a par. E isso também acho que é uma das coisas que ajuda bastante para o próprio negócio e mesmo para a vida pessoal e para o futuro, porque sabe-se lá o que é que vai ser a nossa reforma daqui a uns anos, portanto se não nos salvaguardamos a nós, portanto vai ser muito difícil para o futuro se estivermos dependentes meramente do Estado. E depois tentar descobrir quais poderão ser os apoios que existem ao empreendedorismo. Portanto, existem alguns apoios estatais para ajudar à criação do seu próprio negócio, que acho que é uma das pequenas lacunas que existe, que é
eles existirem, não sabermos que eles existem, nem como aceder a eles. E acho que é uma coisa que é bastante importante uma pessoa tentar aceder para conseguir criar o seu próprio negócio. E depois, acima de tudo, definir bem qual é que é o empreendimento. Portanto, às vezes as pessoas vão criar um negócio e têm uma ideia, mas não sabem exatamente qual é que é o modelo de negócio que está à volta dessa ideia. E então, se não tiverem isso bem claro e bem definido, então criarem o seu próprio negócio não vai ser a coisa mais eficiente do mundo. E agora aproveitar aqui para os nossos ouvintes que passam aí com umas maleitas físicas ou não, que dicas é que tu davas para a manutenção da saúde física e mental, porque hoje em dia é fundamental ter também a parte mental bem saudável, porque o físico não é tudo. Acho que aqui é uma das coisas em que entra a parte que eu estava a referir há bocado da educação na saúde, dentro da área da fisioterapia. E vou agora dar um conjunto de eventuais dicas, mas que são coisas que numa consulta é impossível dizer isto a um paciente, porque senão é demasiada informação e a pessoa vai acabar por não fazer absolutamente nada. Portanto, pouco a pouco criar algumas destas mudanças, mas uma das mais importantes, que é das mais desvalorizadas de todas, seja por questões de não me apetece ou por questões de incapacidade, é o sono. Portanto, uma boa higiene de sono. Muitas das dores que existem simplesmente porque a pessoa não está a dormir de uma forma eficiente. Então, se não dorme de uma forma eficiente, não há produção de hormonas de regeneração. Então, se o corpo não vai regenerar, então não há recuperação da lesão. Portanto, muita da dor que nós podemos ter pode advir daí. Muitos dos problemas de saúde mental que podem existir também podem provir exatamente de não haver uma boa qualidade de sono. Portanto, sono fundamental em qualquer um dos aspectos. Contratar um bom nutricionista, porque o nosso combustível é que vai definir aquilo que nós somos. Portanto, se não estivermos bem alimentados, o nosso corpo também não vai estar a recuperar de uma forma eficiente e também vai estar a produzir eventuais patologias como consequência desse déficit. Depois, atividade física, diria que é obrigatório. Nós, desde há 300 mil anos atrás, que somos a mesma coisa hoje que éramos nessa altura. Em termos físicos continuamos a ser o mesmo bicho, mas não estamos a dar ao corpo o estímulo necessário, porque vi um estudo há uns anos atrás que dizia que para o ser humano estar fisicamente saudável tem que fazer o equivalente a 14 km de caminhada diárias em termos de atividade física. Portanto, quantas pessoas é que tu conheces na tua vida que fazem o equivalente a 14 km por dia? Pouquíssimas. Ninguém. Mesmo eu que sinto que sou uma pessoa ativa, a minha profissão ajuda-me bastante nisso, porque estou sempre a mexer-me, mas em termos de exercício mesmo, eu pratico, sei lá, 4 ou 5 vezes por semana e 1 hora em cada dia. Se calhar alguns desses dias vou conseguir fazer o equivalente aos 14 km, mas nos outros não. Portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer em termos de atividade física para tentar alcançar esse objetivo, vamos estar no caminho da saúde, porque nós somos bichos dinâmicos e se não estamos a dar a dinâmica física, então vamos estar literalmente a entrar na lei do uso e desuso, o corpo não vai estar a ser usado, vai começar a ficar atrofiado e vai começar a aparecer disfunção motora exatamente como consequência disso. Portanto, é obrigatório mexer, não só pela benesse física, mas também pela benesse psíquica, porque uma pessoa que está habituada a praticar exercício, quando se priva disso, vai notar que está mais cansada, e ironicamente, porque as pessoas têm, não faço exercício porque vou ficar todo roto e a minha vida já é muito cansativa, e quando começam a praticar é que percebem, se eu faço exercício é que eu tenho energia, quando não estou a fazer é que estou super cansado. E mesmo a nível de cabeça, uma pessoa está muito mais estressada e muito mais irritada se não estiver a fazer exercício, portanto vai ajudar por essas duas vertentes. E depois tentar arranjar aquilo que eu estava a referir há bocado, que veio com o Covid, que é tentar encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e tentar, se possível, todos os dias encontrar um bocadinho de tempo para alguma coisa prazerosa e não por compromisso. Portanto, fazer alguma coisa que eu faça porque quero fazer e porque preciso de fazer para mim. Seja brincar com os filhos, seja praticar desporto, seja gravar tomar um banho, seja gravar um podcast, seja o que for, mas arranjar alguma coisa que nos dê prazer, porque senão estar a trabalhar todos os dias sem ter nada que nos acrescente valor, a saúde mental também vai começar a cair obrigatoriamente. E depois, a nível real de fisioterapia, porque foi a única coisa que eu não falei no meio disto tudo, eu tenho alguns pacientes que vêm uns numa base profissionais, portanto vêm numa base bissemanal, portanto uma pessoa normal não precisa disso, mas tem pessoas que vêm uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, numa check-up, ver como é que a coisa está a funcionar, afinar a máquina, porque se o meu carro vai ter que ir à oficina de X em X tempo para fazer a inspeção, o meu corpo é exatamente a mesma coisa, o meu corpo é uma máquina que vai estar sujeita
cargas excessivas pelo dia-a-dia, pelo exercício, pelo trabalho, pelo stress. Portanto, há sempre coisas que vão sobrecarregar o meu corpo, e se eu conseguir fazer, e eu estou a falar isto como praticante ou seja, eu uma vez por mês pelo menos ou duas faço tratamento com um fisioterapeuta, seja na minha clínica ou seja fora, dependendo do objetivo daquilo que eu precisar, para conseguir dar isso ao meu corpo, porque ele está sujeito a cargas tanto pela profissão como pelo stress como pelo meu desporto, portanto tenho que arranjar uma estratégia para me ajudar nesse sentido. E então acho que a fisioterapia nesse aspecto integra-se bastante bem, não só pela vertente passiva, portanto deito-me uma marquesa e um fisioterapeuta trata de mim, como pela vertente de ter mentoria, se calhar, de um fisioterapeuta dentro da área de exercício clínico que me vai ver no meu corpo e vai dizer: opá, tu és fisioterapeuta, tu fazes surf, o teu corpo funciona desta forma, então se calhar há este conjunto de exercícios que devias integrar no teu dia-a-dia para tentar potenciar aquilo que tu tens e para evitar que chegues a ponto de lesão. Portanto, a fisioterapia dentro dessas duas vertentes acho que pode ajudar bastante. Muito bom. Vamos entrar agora aqui no momento destes nossos últimos episódios que nós temos estado a sempre questionar aqui os nossos convidados, que é o momento fora da boxe. Basicamente é um momento em que superaste uma situação completamente fora da boxe, tipo aquela que nós estávamos aqui eu a falar e caiu aqui uma coisa qualquer ali atrás. Tens aí alguma situação dessas que estás a partilhar connosco? Sei lá, olha, tivesse a do Covid, que acho que iria ser aquela que eu iria falar se não tivesse falado previamente. Vindo-me agora à cabeça, sei lá... tive aquela situação de, já não me lembro em que ano foi, 2014, 2015. Montei um projeto que tive 9 meses a trabalhar nele. Cheguei ao fim desse projeto, que foi montado com outras pessoas, e a coisa não correu bem no sentido de que queriam que eu abdicasse do que tinha para trabalhar gratuitamente para eles. E obviamente que no mundo em que nós trabalhamos isso não funciona. Portanto foram 9 meses dedicados a algo que acabou por não se transformar em nada, numa altura em que eu não tinha propriamente tempo para estar a disponibilizar, porque estava a tentar criar aquilo que era o início do meu próprio negócio e da minha carreira profissional. Foi pesado na altura, porque foram 9 meses a trabalhar para uma causa que acabou por não se concretizar em nada, mas no meio disso aí acabou por aparecer um produto que eu queria para integrar dentro desse projeto, que se transformou num mini produto dentro de uma empresa que acabou por se tornar aquilo que eu tenho hoje com a Windcare, que era um mini produto com que eles trabalhavam. Na altura não era a Windcare, era outra empresa, que era literalmente Human Tech, não é? Era a Human Tech, e a Human Tech tinha um produto que era como se fosse, eu costumo dizer, tipo, é como se a Mercedes tivesse um ambientador e eu conheci o ambientador. Só que a Mercedes é uma marca de carros, e, entretanto eu conheci o carro, e o carro era a tecnologia da Teccar. E apresentaram-me aquilo, eu não fazia ideia do que aquilo era, portanto no meio de um projeto que acabou por não dar em nada, apareceu algo que me permitiu criar um emprego paralelo ao meu, que me abriu portas para trabalhar um bocadinho pelo mundo inteiro, tanto como fisioterapeuta como formador, que é, pronto, foi uma sorte no meio de um azar que seria impossível ter acontecido se não tivesse passado por aquele azar. Conseguimos sempre tirar alguma coisa, não é? De todas as porcariazinhas más que me aconteceram na vida a nível profissional e a nível do resto, mas a nível profissional acabei por tirar sempre alguma coisa muito boa, e esta foi das mais giras nesse aspecto. Muito bom. Estamos a chegar aqui ao final aqui do nosso episódio, vamos quase aqui com uma hora. Tens alguma mensagem final que gostasses de deixar aqui aos nossos ouvintes? Ora bem, o meu objetivo como fisioterapeuta é que as pessoas não precisem de mim, que é um bocado anti-empreendedorismo, no sentido de que se a pessoa vem ter comigo uma ou duas vezes, se calhar não vou estar a ganhar dinheiro com ela, mas ao mesmo tempo vai ajudar a que aquela pessoa perceba que o corpo não precisa de um estímulo tão dependente para estar bem. Portanto, a fisioterapia de uma forma geral em Portugal infelizmente cria um bocadinho essa dependência da pessoa. Ao ponto de haver pessoas que fazem tipo anualmente ali conjuntos de 45 sessões para aquele problema que tem uma vida inteira, que na realidade não é uma cena que tenham que ter uma vida inteira. Se calhar se forem recorrer a um serviço em condições conseguem resolver aquilo e nunca mais voltar a chatear. Portanto, grande parte do meu trabalho como fisioterapeuta é tentar mostrar exatamente isso às pessoas, que não há necessidade de estarem com problema para o resto da vida porque conseguem resolvê-lo se atacarem da forma correta. E educar um bocadinho a população, que é uma coisa que acaba por fazer na PhysioGo, sobre o que é que realmente é fisioterapia em Portugal, ou melhor, o que é que está a ser praticado e o que é que deveria estar a ser praticado, para as pessoas também começarem a ter um bocadinho de consciência daquilo, de que formas é que a fisioterapia as poderá ajudar, não só na parte de resolução de problemas, mas também na parte de prevenção de problemas.
E pronto, acho que seria um bocado isto. Acho que o episódio ficou super completo. Quem ouvir vai tirar certamente muita aprendizagem, que é o mais importante, não é? Se houver aqui uma pessoa que ouça e que sinta que já aprendeu, para nós a nossa missão está concluída. Mas é isso que estavas a dizer, eu queria deixar esse último apontamento, que é acho que, como em tudo na vida, o passo à palavra é muito, muito importante, e o facto de uma pessoa ir ter uma experiência incrível como a que tem contigo, ter um problema em uma sessão, 2 sessões, ficar sem ele, acaba por, se calhar não vai lá, mas vão lá mais 10 pessoas que uma pessoa conhece, ou mais 15 pessoas. Sim. E eu, o encaminhar, e quando me perguntam aqui no Porto é sempre para ti que encaminho, quando perguntam em Coimbra é sempre para o Bruno, lá em Lisboa é para outra pessoa, mas eu acho que isso é fundamental, não é? E o facto de se calhar não vais ganhar com aquela pessoa 15 vezes, mas vais ganhar com o núcleo dela, com outras pessoas que de outra forma se calhar nunca chegariam até ti, não é? Sim, que essa parte, lá está, estava a referir há bocado que a parte empreendedor não é boa nesse sentido, mas é boa nesse que tu acabaste de referir agora mesmo. E acho que as grandes instituições de saúde que poderiam estar a prestar esse tipo de serviço, porque tinham as condições para isso, tinham todas as condições a nível de equipamento e etc, para estar a prestar esse tipo de serviço às pessoas, estão a esquecer-se exatamente desse pormenor, que é, ok, vamos resolver rápido, então vamos perder a pessoa e não vamos estar a ganhar dinheiro com ela. Só que não é assim, porque têm lista de espera de pessoas a querer marcar com eles, porque eles não têm vagas, porque estão a tratar muitas pessoas ao mesmo tempo durante muito tempo. Então, se eles conseguissem modificar a estrutura, otimizar os processos, de forma a otimizar o processo e resolver o problema da pessoa rapidamente, deixava de haver lista de espera, cobravam mais pelo serviço, portanto escoavam os pacientes todos e o dinheiro não estava parado. Portanto, mesmo a nível empresarial, por prestarem um bom serviço lá, se calhar iam ter muito mais procura e muito mais soluções. Depois aí deixava de existir na equação e tinha que trabalhar para eles. Mas como o ecossistema de saúde funcionava muito melhor para as pessoas se fosse assim. Bem, eu aqui da minha parte queria também deixar aqui a nota, antes de não só primeiro o agradecimento aqui ao tempo que tu gastaste, não só a estar comigo aqui a conversarmos, como antes aqui a montar o material todo. Depois vocês vão ver aqui uma foto do set. Foi a primeira vez que temos aqui esta parte do vídeo mais profissional a gravar-nos a título individual, não com o Tiago. Quando é com ele tem toda uma maquinaria que mete à nossa volta, altamente profissional, mas a título individual é um upgrade enorme aqui a parte da gravação. Mas eu próprio também gosto de sair da zona de conforto. O facto de termos gravado aqui com uma cafetaria aberta, tinha tudo para correr mal, correu muito bem, tirando aqueles primeiros minutos iniciais e com o telefone a tocar, mas de resto não houve ninguém que ia passar aqui à nossa frente, não houve nada de extraordinário, pelo contrário, foi sempre muito agradável. Nós aqui também ficámos focados um no outro, acabamos por nos esquecer um bocadinho do ambiente que está à nossa volta. E deixo também aqui a nota agora aqui aos nossos ouvintes, se vierem ao Porto, se precisarem, contactem aqui o João, contactem a PhysioGo, certamente se tiverem um problema vão ficar com ele resolvido. Ele é uma máquina, além de ser uma pessoa incrível, é um profissional incrível, que muito me orgulho, ajudou-me numa fase muito difícil da minha vida, e vou-lhe ser sempre muito, muito grato, e de sempre uma admiração incrível. A gente também já lhe pus a minha esposa nas mãos, não é qualquer um que eu entrego a minha esposa para as mãos, atenção, isto é uma responsabilidade grande. Aproveito aqui para pedir aqui aos nossos ouvintes, se nos ouvem no Spotify, a partir de agora, com esta nova grande novidade de nos verem, ter a oportunidade de ouvir e ver no Spotify. Se estão no telemóvel, metam as 5 estrelas, é uma forma de apoio grande para nós. Temos um bom rating, é sempre importante na divulgação e para outras pessoas que não conhecem. Se já vos disse, se nos ouvem no YouTube, já sabem, cliquem no botão subscrever, subscrevam o nosso canal, para nós é sempre também muito importante, e vocês acabam por ter em primeira mão o lançamento dos episódios. Sigam-nos nas redes sociais, aproveitem, sigam também aqui o João e o PhysioGo para mais novidades, mais dicas que ele também vai colocando. Obrigado por estarem desse lado. Este vai ser o primeiro episódio de 2023, portanto, para todos aqueles que nos vão acompanhando, o meu muito obrigado. João, foi um gosto. Agora vamos chegar a conversar um bocadinho aqui pós-episódio, e tudo bom. Obrigadíssimo pelo convite, foi uma honra ser o primeiro de 2023. E foi mais um episódio de Costas para a Plateia.